Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos para todos nós, nessa manhã de terça-feira, hoje dia 8/11, que o Senhor venha falar conosco através dessa ministração da palavra dele. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal, sobre os projetos que estão acontecendo no canal, cujas inscrições estão abertas, projeto de aconselhamento individual, projeto Meu Deserto sobre restauração e projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te respondo com mais detalhes. A palavra de Deus, ela nos mostra, lá em Gênesis, no capítulo 15, mais ou menos, ali por volta do versículo de número 8. Eu não vou ler o texto, que o texto é bem longo, mas a Bíblia ela fala de tesouros da escuridão. E Abraão, ele vive um momento ali bem interessante, ele oferece ao Senhor um sacrifício, e a palavra fala que o Senhor, ele põe Abraão no profundo sono, e um grande espanto acontece, um ambiente ali de grande escuridão cai sobre Abraão. Então, o Senhor revela a ele algo, mostra a ele através dessa escuridão. Olha que interessante, a escuridão que revela algo, sim. E ali o texto fala de forno de fumaça, uma tocha de fogo, e um texto bem intrigante, né? Falando ali em Gênesis 15, versículo 8 até o 18. Porém, o Senhor está mostrando aqui o seguinte, né? Para a gente não dificultar e facilitar o texto. Todas as vezes que nós falamos de trevas, nós falamos de momentos de dificuldade na nossa vida, momentos difíceis, quer seja de pecado, quer seja de alguma situação de luta prolongada, de adversidade. Trevas é isso, né? É quando nós não conseguimos ter visibilidade. É quando a escuridão ela toma conta e não há uma esperança, não há algo que possa nos fazer enxergar uma saída. Por exemplo, Paulo, ele ficou 14 dias no alto mar. 14 dias vivendo uma situação de escuridão. No alto mar ali, não sabia se estava ali numa situação onde ele não sabia o que aconteceria. E às vezes a nossa escuridão, os momentos de adversidade são prolongados. São meses, são anos da nossa vida. E o Senhor nesse texto ele fala de tesouros da escuridade. É interessante porque Deus ele se revela na escuridão. Nos momentos tenebrosos, nos momentos de maior incerteza é quando Deus ele se revela a nós e nós passamos a ter uma certeza de que o Senhor ele é conosco, de que o Senhor ele conhece os nossos problemas, de que ele conhece o nosso sofrimento e a nossa dor. Não passamos a ter a certeza de como o problema vai ser solucionado. Essa continua sendo uma das grandes incertezas dos desertos, das provações. Mas podemos sentir a mão de Deus e o direcionamento do Senhor em todo momento. Nem sempre Deus vai nos dar a resposta que queremos ouvir, mas sempre falará aquilo que precisamos, aquilo que é o necessário. Abraão estava vivendo um momento de definição. Ele tinha aceitado uma jornada que seria uma jornada de fé, onde eu preguei recentemente, esses dias eu trouxe, ele sai da casa do seu pai, da sua terra, da sua parentela, há um rompimento, e no meio desse processo, que era um processo total de fé, ele ia para uma terra que o Senhor mostraria a ele. Então, aqui nesse texto, o nome dele não tinha nem sido mudado. Ele ainda estava sendo chamado de Abrão, né? Aqui no texto. Abrão. O momento ali que ele estava vivendo, e o Senhor reafirmando as promessas, a aliança, tua descendência tem dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus afirmando e reafirmando. E quantas vezes Deus ele vem e fala conosco de novo aquilo que nós já sabemos, mas tem hora que esquecemos das promessas, do que um dia ele falou que nos daria, do que um dia ele disse que faria. O agir do Senhor em todo esse momento foi bem claro sobre a vida de Abraão, e não é diferente contigo. Deus tem agido, Deus tem operado, Deus tem realizado, ainda que você não veja com os olhos humanos. Creia e aguarde a provisão de Deus. Abraão entrega ali o seu sacrifício. O sacrifício dele representando o culto dele ao Senhor. Deus exige de nós isso, uma vida de culto, de adoração. Nós devemos se relacionar com Deus por uma experiência de intimidade, não por barganha. Abraão sabia disso. E a palavra fala que ele enxotando as aves de rapina.
É tipo do adversário, no meio desse propósito, desse projeto, de todo o processo, o adversário está sempre ali, tentando de alguma forma ou de outra tirar proveito. As aves de rapina tipificando o adversário. No meio das trevas quer nos vencer, quer nos tirar da comunhão, da paz, do caminho correto, do direcionamento que Deus nos deu. Agora, aquela situação de trevas foi Deus quem proporcionou para Abraão. Aquela situação de trevas eram as trevas de Deus. Mas mesmo ali, em meio à escuridão, quando nós nada vemos, como Abraão, que nada via, não temos visão para nada, ninguém consegue ver na escuridão, né? Entretanto, nós, nesses momentos tenebrosos, nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos os mistérios de Deus, eles são revelados ao nosso coração. São segredos. Por isso que a experiência, o processo é teu, é individual. Ninguém vai ouvir o que você ouviu de Deus. Ninguém vai crer naquilo que você teve do Senhor como resposta. Foi a sua resposta. Foi a sua resposta. Então o Deus dos mistérios, ele se revela a Abraão. São quantos os mistérios, são quantas coisas que estão encobertas hoje na sua vida, onde você olha e você não tem resposta alguma. Você não consegue visualizar uma possibilidade, mas o Deus dos mistérios, ele se revelará a você. Ele se revelará. E de que maneira que ele se revela a Abraão? Através de uma aliança feita com ele. Uma tocha acesa, tipificando a comunhão de Abraão, a aliança feita com Deus, restabelecida. E toda a trajetória de Abraão foi assim: aliança sendo refeita, aliança sendo reconstruída, aliança sendo revalidada, promessa sendo reafirmada. E isso é necessário. Isso é necessário conosco. Porque há um desgaste. Todo dia nós acordamos e chegamos no final do dia cansados, abatidos. Há um desgaste natural. A nossa armadura espiritual, ela vai se desgastando. As nossas armas espirituais, elas vão se desgastando. Uma faca, de tanto você cortar, tem uma hora que ela não tem mais fio. Tem uma hora que você tem que amolar ela, que ela já não corta mais. É a mesma coisa. De tanto lutar, de tanto pelejar, tem uma hora que já não tem a mesma eficiência. As armas espirituais já não possuem a mesma eficiência. Você ora, mas você tem aquela sensação de que não está cortando. E aí o texto de Provérbios, ele vai dizer que se o machado não tiver afiado, o desgaste é muito maior. O cansaço é muito maior. Então você tem que parar. Não adianta usar machado sem fio, machado cego. Não adianta usar faca cega, espada cega na batalha. Você não vai conseguir vencer. Você vai se cansar. E aí tem que parar. Tem que amolar, né? Amolar as suas armas. Descansar diante do Senhor. Permitir com que o Senhor venha a restaurar a tua armadura, as armas espirituais, para que você possa prosseguir. A candeia acesa. A candeia tipificando a tocha, a comunhão sendo renovada. Abraão viveu isso. Era um momento de dificuldade? Era. Era um momento de incertezas? Era também. Mas Deus se revelou a ele e deu a ele o sustento necessário para que ele continuasse. E aquele momento, Deus transformou em um marco, em um ponto na vida de Abraão, onde ele olharia lá na frente, olharia para esse momento e ele lembraria de uma experiência que Deus deu a ele. E ele lembraria do sofrimento, lembraria das incertezas, da escuridão, do medo, mas ele teria ali a convicção, ali um marco, uma garantia, uma etapa que ficou marcada na vida dele de que Deus cumpriria sim a promessa. Mais um marco. Esse teu processo é isso. Um momento que vai ficar marcado no seu coração. As promessas aqui firmadas, nesse momento que tu está vivendo, elas estarão vivas ao longo da sua vida. As experiências vividas nesse processo que você está vivendo serão para toda a tua vida na presença de Deus. Experiências essas que serão sempre revisitadas para que você possa encontrar vitórias lá na frente, quando você estiver lutando outras batalhas, outras guerras, você vai lembrar disso que você está vivendo.
e o quanto o Senhor te abençoou, e o quanto o Senhor te sustentou, e como Ele te deu vitória sobre esse processo. E isso ficará como um marco. Esse momento de densas trevas, como Abraão viveu. Também um momento de densas trevas que foi para ele uma grande experiência. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que essa palavra seja um pouco de refrigério em meio a tanta dificuldade, ao calor do deserto, e seja um pouco de luz em meio a densas trevas. Não é a minha palavra. Que essa palavra, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para o seu coração, nessa manhã, nesse dia de terça-feira. Tá bom? A paz do Senhor Jesus.